Muito boa tarde. É para mim uma bendição grande estar com vocês em esta ocasião para compartilhar com vocês. Para mim é uma grande bênção estar com vocês para compartilhar com vocês esse tema, a vitória do sétimo selo, para o qual quero ler em Apocalipse capítulo 8, versículos. E Apocalipse capítulo 19, versículo 11, diz: Quando abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora, e vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus. Outro anjo veio e então parou diante do altar com incensário de ouro e deu muito incenso para acrescentar com as orações dos santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E da mão do anjo subiu na presença de Deus o fogo do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e lançou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. E em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante, disse: Então vi os céus abertos e um cavalo branco, e o que ele montava se chamava Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e peleja. Seus olhos eram como chama de fogo, e havia em sua cabeça muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém conhecia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma roupa salpicada de sangue, o seu nome é o Verbo de Deus. E os exércitos celestiais, vestidos de linho finíssimo, branco e limpo, lhe seguiam em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações e as regerá com vara de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, e em suas vestiduras e em seu músculo tem este nome: Rei de Reis e Senhor de Senhores. Que Deus bendiga nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la nesta ocasião. Podem tomar assento, tenham a bondade. Nosso tema é a vitória do sétimo selo. Para poder compreender o que é a vitória do sétimo selo, temos que saber o que é o sétimo selo. O sétimo selo é a segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem com seus anjos para esse tempo final, da qual falaram os profetas do Antigo Testamento, também os apóstolos de Jesus Cristo, também os 7 mensageiros das 7 eras da Igreja Gentia, e também nosso amado Senhor Jesus Cristo falou da vinda do Filho do Homem para o último dia, na qual ele diz em São Mateus capítulo 16, versículo 27 em diante, ele disse: porque o Filho do Homem, capítulo 16, versículo 27, porque o Filho do Homem, isto está em São Mateus, virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então pagará a cada um conforme as suas obras. Na verdade vos digo que nenhum dos que estão aqui provarão a morte até que tenha visto o Filho do Homem vindo em seu reino. Aqui Cristo está profetizando da vinda do Filho do Homem para o último dia, e disse que o Filho do Homem virá com quem? Virá com seus anjos, aonde esteja o Filho do Homem, cumprindo sua vinda, ali estará seus anjos também, que são Moisés e Elias, as duas oliveiras. Onde esteja o Filho do Homem, no cumprimento da sua vinda estará Moisés e Elias. E agora, que será a vinda de Moisés e Elias para o último dia? É a vinda do Espírito de Cristo no último dia, vindo e manifestando os ministérios de Moisés e de Elias em
O livro dos selos, página 449, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, disse: E há uma só pessoa que poderia dar cumprimento a essa promessa. O único Espírito que está sobre a terra que eu saiba, o único Espírito que está sobre a terra que eu saiba, teria que ser Elias, como foi em seu tempo. E assim foi predito que seria, porque seu Espírito, ou seja, o Espírito de Elias, foi nada menos que o Espírito de Cristo quando Cristo veio. Ele foi a plenitude. Foi a plenitude, o Deus dos profetas. Agora, que Espírito estava no profeta Elias? O Espírito de Cristo, o Espírito Santo. E para o ministério de Elias voltar à terra, encontramos que tem que ser o Espírito Santo vindo à terra em um homem, sempre manifestando nesse homem este Espírito ministerial, este ministério do profeta Elias. Quando veio Elias na primeira vez, era o Espírito de Cristo em quem? No Elias Tisbita, manifestando aquele ministério. Quando veio a segunda vez, era o ministério de Elias à terra, era o Espírito de Cristo em quem? Em Eliseu, manifestando o ministério de Elias por segunda vez e manifestando em uma dupla porção ministerial. Em uma dupla porção veio Eliseu com o Espírito e virtude de quem? De Elias. Esse foi o pedido de Eliseu. Que venha o Espírito que está em ti em uma dupla porção sobre mim. Em uma dupla porção do teu Espírito venha sobre mim. Agora, na terceira ocasião em que esteve o ministério de Elias na terra, a terceira ocasião em que Elias veio à terra, quem foi? Foi a vinda do Espírito Santo em João Batista, manifestando o ministério de Elias por terceira ocasião e precursando a primeira vinda de Cristo. Logo, quando Jesus apareceu, aí estava o mesmo Espírito Santo que havia estado em Elias Tisbita, em Eliseu, em João Batista, agora estava onde? Estava em Jesus em toda a sua plenitude. Nos profetas esteve uma porção correspondente ao tempo em que eles viveram. Esse mesmo Espírito Santo esteve em Elias Tisbita, havia estado também em Moisés, portanto, para a manifestação do ministério de Elias, necessitamos que é o mesmo Espírito que esteve neles, que é o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, manifestando este ministério de Elias, e assim tem acontecido em 4 ocasiões anteriormente, em Elias Tisbita, Eliseu, em João Batista e no reverendo William Branham, que veio com o Espírito e virtude de Elias, precursando a segunda vinda de Cristo. É que o que nele estava é o Espírito Santo manifestando o ministério de Elias por 4ª ocasião. E para vir Moisés, o que se necessita é que venha o Espírito Santo que esteve em Moisés, venha manifestado em homem desse tempo e opere este ministério novamente aqui na terra. E isso será Moisés na terra, porque quando Deus promete que enviará um profeta que já veio no passado, o que envia é o ministério desse profeta em outro homem, em outro profeta, sendo manifestado pelo Espírito Santo conforme ao que ele prometeu e cumprindo as coisas que esse ministério tem que cumprir no tempo em que apareça. Vejam o precursor da segunda vinda de Cristo, que veio com o Espírito e virtude de Elias, o que fez? Precursou a segunda vinda de Cristo. E agora, o Espírito ministerial de Elias veio por terceira ocasião em João Batista, o que fez? Precursou a primeira vinda de Cristo. E para o tempo final virá o Espírito ministerial de Elias por 5ª ocasião. Isso será a vinda de Elias em sua 5ª ocasião. E o que será isso? Será o Espírito Santo vindo em um homem deste tempo final e operando esse ministério de Elias por 5ª ocasião, do qual, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, na página 399 do livro dos selos em espanhol,
Lemos essa passagem. Lhe fizeram a pergunta número 11 nesta ocasião, em que estava em uma atividade, aonde estava recebendo perguntas e dando as respostas a essas perguntas. A pergunta número 11 foi: o Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe ou somente o espírito de Elias em outro homem? A resposta foi: eu tenho pensado que será um homem deste tempo ungido com esse espírito. Um homem de que tempo? Deste tempo. Não um homem do tempo de Elias Tisbita, e tampouco Elias Tisbita, literalmente, nem tampouco Eliseu, nem tampouco João Batista, nem tampouco o reverendo William Branham, senão um homem desse tempo, ungido com esse Espírito. Ungido com o Espírito ministerial de Elias, manifestado por quinta ocasião no Elias Tisbita, esteve pela primeira vez, em Eliseu pela segunda ocasião, em João Batista por terceira ocasião, e no reverendo William Branham por quarta ocasião, precursando a segunda vinda de Cristo. E haverá outro homem na terra, no qual estará o Espírito de Cristo no último dia, operando os ministérios de Elias por quinta ocasião. E esse será uma das duas oliveiras. De Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante, Zacarias capítulo 4. E esse será um dos ministérios que vai se dirigir ao povo hebreu e vai dar a mensagem do Evangelho do Reino ao povo hebreu. E isso será o Espírito Santo em um homem deste tempo, operando o ministério de Elias por quinta ocasião. Eu tenho pensado que será um homem desse tempo ungido com esse Espírito, porque já quando Elias já havia subido e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram: o Espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu operou igual a Elias. Onde Elias terminou seu ministério, que foi abrindo o Jordão e passando em seco, Eliseu começou seu ministério. Quando regressava com o manto de Elias, logo após Elias ter subido, Eliseu parou-se em frente ao Jordão, dobrou o manto de Elias, como havia feito Elias, e golpeou as águas do Jordão, dizendo: onde está o Deus de Elias? E as águas se abriram da mesma forma que tinha aberto quando Elias, o tisbita, feriu as águas com os mantos. E agora, todos os filhos dos profetas, vendo isso, disseram: o Espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Sim, havia vindo o Espírito de Elias, pois Eliseu diz que venha sobre mim uma dupla porção do Espírito que está em ti. E ali regressou em uma dupla porção. Quem foi? O Espírito Santo vindo em Eliseu, o qual havia estado em Elias Tisbita e operando o ministério que havia operado em Elias, operando em Eliseu. E quando veio a terceira vez, vejam vocês, foi um homem do tempo onde se manifestou por terceira vez, chamado João Batista, e neste homem operou o ministério de Elias. Quem operou? O Espírito Santo. Diz o arcanjo Gabriel que seria cheio do Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe. Assim é que esse Elias que tinha que vir naquele tempo, precursando a primeira vinda de Cristo. O mesmo Jesus, em São Mateus capítulo 11, versículo 14, disse: e se vocês querem receber, falando de João Batista, este é o Elias que havia de vir. E em São Mateus capítulo 17, versículos 10 ao 14, vamos ver, versículo 10 ao 13, melhor dizendo, perdão. Diz assim: isso foi quando desceram do Monte da Transfiguração, aonde Pedro, Tiago e João haviam visto Moisés e Elias, um a cada lado de Jesus, quando Jesus se transfigurou diante dos seus discípulos, e seu rosto foi visto como o sol, resplandecendo, e suas vestiduras foram vistas resplandecentes como a luz. E agora,
encontram a Moisés e Elias, um a cada lado de Jesus, falando a respeito da partida de Jesus até Jerusalém, e quando desce do monte da transfiguração, falam com Jesus e perguntam. Então seus discípulos lhe perguntaram, capítulo 17, versículo 10 em diante, São Mateus. Então os discípulos perguntaram dizendo, por que diz os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu e disse, na verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas em verdade vos digo que Elias já veio e não lhe conheceram, senão que fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também padecerá o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que ele havia falado de João o Batista. Porque João Batista era aquele Elias que tinha que vir naqueles dias preparando o caminho ao Senhor. Porém, também disse, mas eu vos digo que Elias virá e restaurará todas as coisas, falando do tempo final. Porque depois que Elias vem por terceira ocasião, veio pela terceira ocasião, que foi o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus manifestado em João Batista, operando o ministério de Elias por terceira ocasião, logo lhe faltava duas ocasiões mais. Sua quarta manifestação em carne humana, em um homem, em um profeta, e sua quinta manifestação em um homem, em um profeta deste tempo final. Ou seja, que lhe faltava todavia a quarta manifestação ouvinda de Elias e a quinta manifestação ouvinda de Elias. E sempre tem sido o quê? O Espírito Santo manifestado em um homem do tempo em que se cumpre essa promessa, operando o ministério de Elias em cada uma dessas ocasiões. E assim é também com o ministério de Moisés. Esse é o Espírito Santo vindo, manifestando em carne humana em um homem, operando o ministério de Moisés por segunda vez no último dia, como o segundo das duas oliveiras. E a vinda do Espírito Santo que é o mesmo que esteve nos profetas do Antigo Testamento e esteve em Jesus manifestado em toda a sua plenitude no cumprimento da primeira vinda do Messias, e depois esteve se manifestado nos apóstolos, e depois esteve manifestado em seus 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. Para o último dia virá o Espírito Santo, Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, virá manifestado em carne humana em um homem deste tempo final. E estará operando o ministério de Elias por quinta ocasião, o ministério de Moisés por segunda ocasião e o ministério de Jesus por segunda ocasião. Porque o único que tem ministério é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, que é o Espírito Santo. Ele é um homem da sexta dimensão. Ele é o Verbo da sétima dimensão. Ele é o Verbo que era Deus, estava com Deus e era Deus, o qual se fez carne e habitou entre os seres humanos e foi conhecido por o nome de Jesus. Porém ele disse, antes que Abraão fosse, eu sou. E Abraão desejou ver o meu dia, viu e se alegrou. Como pôde ver Abraão os seus dias se Jesus nasceu milhares de anos depois de Abraão? Porque antes de Jesus Cristo, o anjo do pacto vindo em carne humana, nesse véu de carne chamado Jesus, ele apareceu a Abraão em diferentes ocasiões. Apareceu em uma ocasião como Melquisedeque, sem pai, sem mãe. E quem pode ser esse? O mesmo Deus, o Verbo, o Deus eterno. E apareceu em forma visível a Abraão, lhe apareceu em seu corpo teofânico. Logo também, um dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra, se ele apareceu de novo, Deus. E apareceu com seus arcanjos Gabriel e Miguel, e apareceu em forma visível. Abraão os convidou a almoçar. E aceitaram o convite, Deus aceitou o convite e comeram com Abraão. E já quando terminam de comer, vamos dizer que eram de 2 a 3 da tarde, e quando terminam de comer, já era tarde. O que aconteceu? Se levantaram Gabriel e Miguel e Elohim e foram caminhando rumo a Sodoma e Gomorra. E Abraão ia com eles.
E quando de momento Gabriel e Miguel seguiu, e Elohim e Deus parou, ficou com Abraão. E Elohim começa a dizer: encobrirei eu, Abraão, o que vou fazer. O que ele ia fazer? Ia ver o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, porque o clamor de Sodoma e Gomorra havia chegado até o céu, e isso demandava o juízo divino sobre a terra. Porém, Deus veio em uma investigação de juízo com seus arcanjos, em forma visível, na forma de homens daquele tempo, e disse a Abraão o que ia acontecer. E diz a Abraão o que ia acontecer. E Abraão disse: destruirás tu o justo com os injustos? Veja, Deus já revelou a Abraão o que ia acontecer, o que ia fazer. E Deus lhe disse, e Abraão disse: tal coisa não fará o juiz de toda a terra, porque Deus é o juiz de toda a terra. Veja que aí está como juiz de toda a terra, e está com seus arcanjos, e agora vai ditar o juízo sobre Sodoma e Gomorra, de acordo ao que estava acontecendo ali em Sodoma e Gomorra. E Abraão disse: se em Sodoma, ali, há 50 justos, tu destruirás ali os justos com os injustos? Deus diz: se houver 50 justos ali, eu perdoarei toda a cidade. Abraão lhe disse: e se faltar 5 dos 50 justos? Deus disse: eu perdoaria a cidade por amor a esses 45 justos. E Abraão disse: e se houver somente 40? Pois eu perdoaria a cidade por amor a esses 40. E disse: e se há 30 justos e nada mais? Abraão está pensando em seu sobrinho, Ló, e sua família. Porém, não sabemos se estavam algum concepcional, ou se estavam se multiplicando, e suas filhas haviam esperado demasiado para casar-se. E não se havia multiplicado suas filhas? Ou será que Ló não tinha netos? E somente tinha 2 filhas. E agora, Abraão está pensando em Ló, a esposa de Ló, e nos filhos que possa ter Ló. Assim é que segue intercedendo e diz: e se realmente houver 30 justos? Deus disse: eu perdoarei a cidade por amor a esses 30 justos. E Abraão vê que Deus é misericordioso, porque Deus é grande em misericórdia, e Ele é tardio para irar-se. Portanto, vejam vocês, Deus tem muita paciência e ama tanto os justos que, por amor a eles, perdoa uma cidade pecadora por amor aos justos. Uma cidade que merece desaparecer da face da terra por amor a 50 justos, ou a 40 justos, ou a 30 justos. Deus perdoa a cidade completa. E disse: se há 30, perdoarei a cidade completa, por amor aos 30 justos. E se somente houver 20 justos? Perdoarei a cidade completa por amor a esses 20 justos. Isso se encontra em Gênesis capítulo 18. Aí vocês poderão ler todo esse quadro. E poderá ler desde... Depois leia nos seus lares, desde o versículo 1 até o verso 33, podem ler. Agora olhem, já no final, o último que Abraão disse, voltou a dizer:
Versículo 31 do capítulo 18 de Gênesis disse, Abraão, eis que agora tenho falado ao Senhor, quem sabe se ali houver 20? Não destruirei. Respondeu, por amor àqueles, aos 20. E voltou a dizer, Abraão, não se ire o Senhor se falar somente mais uma vez. Quem sabe se houver ali 10? Que disse Deus? Não a destruirei. Respondeu, por amor aos 10. E o Senhor se foi. Logo que acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou a seu lar. Já não havia nada mais para falar. E por que não? Porque Abraão foi baixando o número? Porque não baixou, porque não podia mais baixar o número. Porque Deus destruiu o mundo antediluviano, e houve 8 pessoas. Noé, sua esposa, 2, os 3 filhos de Noé, 5, e as 3 esposas dos filhos de Noé, 8 pessoas. E com 8 pessoas justas, se disse justas, não porque eram bons todos, senão porque eles ofereciam o sacrifício de animaizinhos para cobrir seus pecados. E se está coberto o pecado, pois Deus vê a pessoa justa. Deus vê a pessoa sem pecado, porque está coberto o pecado com o sangue desses animaizinhos. Por isso é que quando também se falou do povo hebreu no tempo de Balaão e de Balaque, Balaão profetizou dizendo que não via Deus falta em seu povo. Um povo como o povo hebreu, que quis apedrejar em 10 ocasiões a Moisés e que sempre estava levantando-se contra o profeta Moisés. Um povo problemático naquele tempo. E agora, o profeta Balaão diz que Deus não vê falta neles. Por quê? Porque está sobre o sangue dos sacrifícios que eram oferecidos pelo pecado do povo. E se uma pessoa tem o sangue de Jesus Cristo aplicado em sua alma, ha crido em Cristo como Salvador, lavou seus pecados no sangue de Cristo e recebeu seu Espírito, Deus não vê falta, Deus não vê pecados nele, porque tudo tem sido apagado com o sangue de Cristo. E se comete algum erro ou pecado, confessa rapidamente a Deus e fica apagado também. Porque não é o desejo dos filhos e filhas de Deus pecar. Algumas vezes cai em erros, em faltas, em pecado, porém não voluntariamente. E em seguida confessa a Deus e fica apagado os seus pecados. Porque o sangue de Cristo nos limpa de quê? De todo pecado. E agora, vejam vocês, Abraão não podia continuar dizendo a Deus, e se há 5 pessoas ali, destruirá Sodoma e Gomorra? Por que não podia? Porque Deus, já com 8 pessoas, que houve no tempo de Noé, destruiu ao mundo antediluviano. Assim que pôde chegar até 10 pessoas. Se Deus, tendo a Noé, sua esposa, e suas 2 filhas, que são 4 pessoas, não destruía Sodoma e Gomorra, o que acontecia? Então, tinha que ressuscitar o mundo antediluviano, porque havia destruído tendo mais pessoas justas que Sodoma e Gomorra. E agora, Sodoma e Gomorra e o mundo antediluviano representam, tipificam este mundo. E para este tempo final, será que o juízo divino da grande tribulação cairá sobre este mundo. E agora,
Neste mundo estão os escolhidos de Deus que têm sido lavados com o sangue precioso de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porém, por quanto Deus não pode destruir aos justos com os injustos, o que vai acontecer? O que vai fazer? Vai ressuscitar os mortos em Cristo em corpos eternos e vai transformar a todos os seus escolhidos que vivem nesta terra e nos vai levar à ceia das bodas do Cordeiro. Nos vai tirar daqui e então o juízo cairá sobre a terra. Porque já os justos estarão aonde? No céu, na ceia das bodas do Cordeiro. E já não haverá sangue no trono de intercessão, ou seja, no assento de misericórdia lá no céu. Portanto, Deus olhará a terra e verá os pecados das pessoas. E o salário do pecado é morte. Portanto, virá o juízo divino sobre a raça humana. Como veio sobre o mundo antediluviano e como veio sobre os habitantes de Sodoma e de Gomorra. Porém, não temais manada pequena, porque ao Pai vos agradou dar-vos o reino. Ao Pai preparar uma festa no céu chamada Ceia das Bodas do Cordeiro e temos sido convidados para estar ali. Somos convidados para estar na Ceia das Bodas do Cordeiro, que é a celebração da grande boda, da festa de bodas, a festa que se realiza a recepção das bodas, na grande ceia, a grande ceia do Cordeiro, a ceia das bodas do Cordeiro, ou seja, a recepção das bodas do Cordeiro. E agora a recepção vai ser no céu. E a terra estará passando por um tempo de tribulações, de juízo divino sobre ela. Porém, os escolhidos, a igreja de Jesus Cristo estará casada com o Filho de Deus e estará celebrando a grande recepção chamada a ceia das bodas do Cordeiro, aonde estará recebendo muitos presentes. Muitos galardões. Recordem que essa é a recepção. Perdão. Essa é a recepção que sempre traz os presentes ao matrimônio. E principalmente quem recebe mais presente é a noiva. É a que recebe mais presentes ao converter-se em esposa. E agora podemos ver que Deus vai pagar a cada um conforme as suas obras. Deus vai dar o galardão a cada filho e filha de Deus que viveu na terra e realizou o trabalho que lhe corresponde no corpo místico de Cristo. Perdão. E esta festa, vejam vocês, estará cheia de galardões para todos vocês e para mim também. E para todos os anjos mensageiros das diferentes eras da igreja gentia e para todos os membros do corpo místico das diferentes eras da igreja gentia. Assim é que podemos ver que há uma grande festa para ser realizada no céu, que durará 3 anos e meio, chamada Festa da Ceia das Bodas do Cordeiro. Essa é a recepção da união de Cristo com sua noiva. A união de Cristo com sua noiva, vejam vocês, se efetua aqui, mas a festa é no céu. Vamos vestidos com a vestidura que corresponde a esta grande festa. Vamos vestidos de um corpo novo, um corpo eterno, porque com este corpo nós não podemos ser raptados e ir à ceia das bodas do Cordeiro. Temos que ir com este novo corpo,
que é a vestidura eterna que necessitamos levar, assim como levaremos a vestidura interna, que é o corpo teofânico. Este Espírito de Cristo que recebemos quando cremos nele como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos seu Espírito Santo. Ao receber seu Espírito Santo, obtemos um corpo teofânico da sexta dimensão. E agora, no último dia, em adição, obteremos um corpo físico, glorificados e eterno, para viver por toda a eternidade, jovenzinhos, representando sempre de 18 a 21 anos de idade. E ir nesse corpo e com esse corpo a ceia das bodas do Cordeiro. E quando obtenhamos esse corpo, a grande vitória no amor divino estará plenamente cumprida. Estará esta grande vitória em toda a sua plenitude cumprida, porque o último inimigo que será vencido, vamos ver, o apóstolo São Paulo. Vamos ver o apóstolo São Paulo, que ele disse o que é o último inimigo. Disse em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 49 em diante, disse: assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Porém, isto vos digo, irmãos, que a carne e o sangue não herdará o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que isso que é corruptível se vista de incorrupção, e isso que é mortal se vista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se vista de incorruptibilidade, e isso que é mortal se vista de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o sepulcro, a tua vitória? Já que o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado, a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver aqui que o último inimigo que será vencido será quem? A morte. A morte será o último inimigo que será vencido por Jesus Cristo, quando transforme nossos corpos mortais e aos mortos em Cristo ressuscite em corpos eternos. E assim serão tragada a morte na vitória. E agora, para obter essa vitória plena, é a vinda do Filho do Homem com seus anjos no último dia. É a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, versículos 11 ao 21. Cristo, assim como venceu em sua primeira vinda, vencerá também em sua segunda vinda. Por isso é que para o último dia, assim como ele veio 2000 anos atrás, logo após as 7 eras da igreja abaixo da lei, o que vem a era da pedra angular, onde uma nova dispensação se entrelaçou com a dispensação da lei, e a dispensação da graça se entrelaçou com a dispensação da lei, e ali estava Jesus Cristo. Ali estava manifestado o Verbo, a palavra humana, naquele jovem obreiro da construção chamado Jesus de Nazaré, e obteve a vitória ali na cruz do Calvário. Morreu, levando nossos pecados, pagou por nossos pecados, derramou seu sangue, nos limpou
com nossos pecados. E logo ressuscitou vitorioso. E logo subiu ao céu 40 dias depois de haver ressuscitado e se sentou vitorioso no trono que está no céu, no trono de Deus. À destra de Deus se sentou vitorioso. E agora, vejam como ele obteve a vitória. Diz em Apocalipse capítulo 3 que ele obteve a vitória e então se sentou no trono de Deus no céu. Apocalipse capítulo 3, versículo 21 diz: ao que vencer, lhe concederei que se sente no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Para sentar-se no trono do Pai, ele teve que vencer. E assim, ao vencer, obteve a vitória do amor divino, porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi a vitória em amor divino, manifestado o amor divino em Jesus Cristo. Esta foi a vitória que ele obteve. E subiu ao céu vitorioso e se sentou no trono de Deus. Assim como eu venci e me sentei com meu Pai, onde? No seu trono. Assim é como Cristo disse que fará com o vencedor para o último dia. Teremos a grande vitória no amor divino. E para este tempo estará o anjo mensageiro de Jesus Cristo, o servo fiel e prudente, na terra, na casa de Deus, alimentando os filhos de Deus com a palavra de Deus, com a mensagem do Evangelho do Reino, assim como os 7 mensageiros das 7 eras alimentaram a casa de Deus, aos filhos de Deus, nas diferentes eras, nas 7 eras da igreja gentia, com a mensagem do Evangelho da Graça, chamando e juntando os escolhidos de cada era, e assim também na era da pedra angular, o anjo de Jesus Cristo, com a mensagem do Evangelho do Reino, chamará e juntar os escolhidos da era da pedra angular, e os alimentará com a palavra pura do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, como o rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E esse será o que obterá a vitória e amor divino no último dia, porque nele estará o Espírito de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Espírito Santo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o Verbo, a palavra encarnada, para obter a grande vitória em amor divino. Por isso é que na era da pedra angular é a era do amor divino. E é a era onde o amor divino será manifestado no último dia. E aonde Jesus Cristo estará manifestado como o leão da tribo de Judá, rei de reis e senhor de senhores, falando-nos com esta grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, nos revelando o mistério da sua vinda, estará nos falando com essa voz, como quando ruge um leão, de Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, e os 7 trovões emitindo suas vozes, que é a voz de Cristo, falando à sua igreja no último dia, por meio do seu anjo mensageiro, e dando-nos a conhecer todas essas coisas que devem acontecer breve, neste tempo final, dando-nos a conhecer o mistério maior de todos os mistérios do Reino de Deus, que é o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, dando-nos a conhecer o mistério da vinda do anjo do pacto, do anjo forte, dando-nos a conhecer o mistério da vinda do anjo que era diferente dos demais, que apareceu dia 28, nesta nuvem, aonde apareceram estes corpos teofânicos, os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, e um anjo que era diferente dos demais, o qual é Cristo, o anjo do pacto que havia libertado o povo hebreu, e agora aparece novamente aqui. Nesta nuvem, como disse Jesus Cristo, que apareceria o Filho do Homem, disse que veria o sinal do Filho do Homem no céu, e então verá o Filho do Homem vindo em uma nuvem com poder e grande glória. Isto é o cumprimento desta promessa. São Mateus, vamos ver, disse,
No versículo 30 ao 31 diz: então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. Então lamentarão todas as tribos da terra e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E aí está o Filho do Homem, Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o qual aparece nessa nuvem. Todos esses anjos, esses 8 anjos, incluindo ao anjo que era diferente dos demais, estão ali em seus corpos teofânicos, e cada um deles teve que vir em um corpo de carne para ter seu ministério aqui na terra, na era que lhe tocou viver. E agora que há uma reunião, uma cúpula dos 7 anjos mensageiros com um anjo que era diferente dos demais. E assim como cada um tiveram que vir em carne humana para ter seus ministérios, o anjo que era diferente dos demais, este anjo de pacto, Jesus Cristo, tem que vir em carne humana no último dia para ter seu ministério. O ministério do 7º selo, o ministério de sua vinda correspondente ao tempo final, à era da pedra angular e dispensação do reino. Este é o anjo que era diferente dos demais. Esse é o que tem o 7º selo. E o 7º selo é a segunda vinda de Cristo, ou seja, a segunda vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, velado em carne humana e revelado através de carne humana em um cumprimento da vinda do anjo do pacto no último dia, primeiramente para o povo gentil, para a igreja de Jesus Cristo, e depois para o povo hebreu. E agora o que será a vinda deste anjo no último dia? A vinda deste anjo no último dia é a vinda do anjo forte que desce do céu e é o mensageiro a Israel. Vamos ver? Este anjo de Apocalipse capítulo 10, vejamos o que diz o precursor da segunda vinda de Cristo, quem é a vinda, o que é a vinda do anjo forte que desce do céu em Apocalipse 10. Na página 57 do livro dos selos em espanhol diz: e vi outro anjo forte descer do céu, cercado de uma nuvem, e o arco celeste sobre tua cabeça. Agora, se vocês olharem bem, notará que esta pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento ele foi chamado anjo do pacto, e ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu final. Vem a quem? Aos judeus. E seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. Recorde o anjo de Apocalipse capítulo 1. Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro. E ele é um mensageiro a Israel. Quem é o mensageiro a Israel? O anjo do pacto, o anjo de Jeová, que é o mesmo Jesus Cristo em Espírito Santo. Quando Jesus Cristo esteve sobre a terra, esteve sobre a terra, quem era? Era o anjo do pacto vestido de carne humana. Por isso podia dizer: antes que Abraão fosse, eu sou. Abraão desejou ver os meus dias, viu e se alegrou. João Batista disse, falando daquele que viria depois dele, disse: eu não o conheci, o que eu não conheci me mandou a batizar. Sobre aquele que descesse o Espírito Santo em forma de pomba, sobre este ele. Eu vi e eu não o conhecia. E ele disse: este é, do qual eu disse que viria depois de mim. Ele é antes que eu, é primeiro que eu. E como era primeiro vindo depois? Pois João Batista nasceu primeiro e depois nasceu Jesus. João Batista começou seu ministério primeiro e depois Jesus começou. E agora, o que vem primeiro não é o primeiro. O que vem primeiro fala do que vem depois dele e diz, ele é primeiro que eu, porém vem depois de João. E agora, vejam vocês, o precursor vem primeiro, preparando o caminho ao Senhor, dizendo às pessoas que crêem naquele que virá depois dele. Assim disse João Batista como precursor da primeira vinda de Cristo. No livro dos Atos, capítulo 19, o apóstolo São Paulo
disse, versículo 1 em diante diz, e aconteceu que, entretanto, Apolo estava em Corinto. Paulo, depois de recorrer às regiões superiores, veio a Éfeso, viajando a certos discípulos, e disse, recebestes o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram, nem sequer temos ouvidos que haja Espírito Santo. Então, Paulo disse, em que vós sois batizados? Eles disseram, no batismo de João. Eram discípulos do precursor da primeira vinda de Cristo. O precursor da primeira vinda de Cristo disse em uma ocasião, eu vos batizo com água. Porém, o que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e fogo. E quando ele viu, disse, este é o qual eu disse, que depois de mim viria um varão, o qual é antes de mim, o qual vos batizará com o Espírito Santo e fogo. E agora, quem receberia o batismo do Espírito Santo e fogo? Quem receberia as primícias do Espírito? Os seguidores de João Batista, precursor, ou os seguidores do precursado Jesus? João Batista disse que seria para os seguidores do precursado, do que viria depois dele. Porque o que viria batizando com o Espírito Santo e fogo não seria o precursor, senão o que viria depois dele, Jesus de Nazaré. Por isso ele disse, depois eu enviarei do Pai o Espírito Santo. Virei a vós e estarei convosco e em vós. E agora, com o batismo do Espírito Santo, as pessoas recebem o corpo teofânico da sexta dimensão. E para o último dia teremos a promessa de ser cheios da plenitude do Espírito Santo, aonde obteremos um novo corpo, um corpo físico, eterno e glorificado. E quem serão os que receberão? Quem serão os que receberão a plenitude do Espírito Santo? Os seguidores do precursado ou os seguidores do precursor? Os seguidores do precursado serão os seguidores do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. São os seguidores do anjo forte que desceu do céu. Em Apocalipse capítulo 10, são os seguidores do anjo que era diferente dos demais, o qual no último dia estará na terra em carne humana, para realizar seu ministério. E assim, chamar e juntar os seus escolhidos e cumprir todo o programa divino da Era da Pedra Angular no território que lhe corresponde, que é a América Latina e o Caribe, e logo vir os mortos em Cristo em corpos eternos ressuscitados, e nós, os que vivemos, ser transformados e ter um corpo eterno. E assim ter a dupla porção do Espírito de Deus, ter um corpo teofânico e ter um corpo físico eterno. Corpos, ambos corpos eternos, corpos da sexta dimensão, esse corpo teofânico, o corpo eterno, e o corpo no qual estaremos no corpo físico que será eterno, será glorificado, o qual receberemos nesse último dia. Ou seja, que teremos os dois corpos. Primeiro recebemos quando recebemos a Cristo como nosso Salvador e lavamos nosso pecado no sangue de Cristo e recebemos seu Espírito Santo, e o outro corpo, o segundo corpo, que é o corpo eterno, físico e glorificado, o receberemos no último dia, na segunda vinda de Cristo, na vinda do anjo que era diferente dos demais, vindo este anjo, chamando e juntando seus escolhidos e preparando-nos neste último dia para sermos transformados e raptados conforme a sua promessa. Só os seguidores do anjo que era diferente dos demais são os que receberão a transformação dos seus corpos. E agora, como virá este anjo? Vamos ver aqui, para terminar o que disse Paulo, João
batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus o Cristo. E o precursor da segunda vinda de Cristo, vejam vocês, batizou também com água e disse que cresce naquele que viria depois dele. Ele anunciou a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda do anjo forte que desce do céu, envolto numa nuvem, em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante. Ele anunciou a vinda deste anjo forte descendo do céu, que é este anjo que apareceu em fevereiro, 28 de fevereiro de 1963, nessa nuvem formada por anjos, em seus corpos teofânicos. Os 7 anjos mensageiros das 7 eras e este anjo que era diferente dos demais. E agora, este anjo que era diferente dos demais, que é o anjo de Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, e esse é o Filho do Homem de São Mateus capítulo 24, versículo 30, é também o cavaleiro de Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante, este cavaleiro deste cavalo branco. E agora diz o precursor da segunda vinda de Cristo na página 300, vamos ver. 277 do livro dos selos em espanhol diz: orando, pedimos ao Espírito Santo que venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto esse Espírito entra em confrontação, enquanto o Espírito de Cristo entra em confrontação com o anticristo e ele chame os seus. Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? É o Espírito Santo, o qual é Cristo, o anjo do pacto. E agora como virá? Na página 256 do livro dos selos em espanhol diz: porém, quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E se conseguimos a esse homem, então temos conseguido ao anjo forte que desce do céu, encarnado em um homem. Estaremos encontrando o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 encarnado em um homem. Estaremos encontrando o anjo do pacto, o anjo de Jeová, ao anjo que era diferente dos demais, vindo em carne humana em um homem deste tempo final. E assim estaremos encontrando aquele que foi precursado pelo reverendo William Branham, do qual ele disse que viria depois dele. Na página 474 do livro dos selos e 469, vamos ver. 469 diz: e notaram que eu disse que um desses anjos era muito raro, me pareceu muito distinto aos demais. Estava numa constelação com 3 a cada lado e um em cima. E o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Esse era mais brilhante, significava mais para mim que os demais. Lhes disse que tinha o peito assim robusto, estava voando até o Oriente. Lhes disse também que me levantou, me alçou. E agora aqui está. Ele é o que tinha o 7º selo. Qual é o que tem o 7º selo? O anjo que era diferente dos demais. Este anjo que aparece aqui, nesta nuvem, o qual forma o cabelo branco do Senhor. E agora este anjo tem que vir em carne humana no último dia, para cumprir a sua vinda, porque este é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, Jesus Cristo, em Espírito Santo, Jesus Cristo em seu corpo teofânico, e tem que vir em carne humana no último dia, para poder manifestar seu ministério por segunda ocasião, e poder manifestar o ministério de Elias por quinta ocasião, e o ministério de Moisés por segunda ocasião. E tem que vir em um homem desse tempo final.
E este é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Esse é esse anjo mensageiro da era da pedra angular e da dispensação do reino, com a mensagem do Evangelho do Reino, da qual Jesus Cristo, o Espírito Santo, estará manifestado em carne humana nesse tempo final. E isso será a palavra encarnada em um homem, a palavra, o Verbo, vindo em carne humana. 2000 anos atrás, o Verbo, a palavra, feito carne, fez carne e habitou no meio dos seres humanos e foi conhecido por nome de Jesus de Nazaré. E para o último dia, o Verbo, a palavra, vem em carne humana e vem como nome novo, o qual ele só conhece e entende. O Verbo, a palavra, em carne no último dia e vem manifestado os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias, manifestando-os por meio deste véu de carne. Algumas pessoas verão um homem, porém, os escolhidos de Deus verão ao anjo do pacto, ao anjo do Senhor, ao anjo que desceu do céu envolto numa nuvem, ao anjo que era diferente dos demais, manifestado em carne humana. Agora o véu de carne não é o Senhor Jesus Cristo. O véu de carne é somente o anjo mensageiro de Jesus Cristo para dar testemunho dessas coisas que devem acontecer breve. Esse anjo mensageiro, esse é o que recebe a Cristo, recebe o anjo do pacto. E por meio dele se manifesta o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o anjo que era diferente dos demais. Por meio dele é que se manifesta o sétimo selo. O anjo que era diferente dos demais e cumpre o que tem sido prometido com relação ao que foi dito por meio do precursor da segunda vinda de Cristo, que seria a vinda de Cristo, a vinda do sétimo selo. O cumprimento do sétimo selo é a vinda do anjo do pacto, o anjo de Jeová, do Verbo, a palavra encarnada em um homem, realizando a obra correspondente a esse tempo final no programa divino, a era da pedra angular e dispensação do reino, e com esse trabalho que estará realizando, obterá a grande vitória no amor divino. E então, a grande vitória no amor divino é onde teremos um novo corpo, o corpo eterno, nós o que vivemos. E os mortos em Cristo obterão a ressurreição em corpos eternos. E logo nós iremos daqui, à ceia das bodas do Cordeiro, porque já, logo após isso, de um momento a outro, começará a grande tribulação e o juízo divino estará sobre a terra e não poderemos continuar aqui na terra, porque há uma festa importante no céu, chamada a ceia das bodas do Cordeiro, a qual temos sido convidados e somos com Cristo a parte principal dessa grande festa. Esta festa que celebra, é a festa que celebra a união de Cristo e sua igreja. E agora temos visto a grande vitória no amor divino, que Cristo obterá em sua segunda vinda, a grande vitória no amor divino, que obterá o anjo do pacto, o anjo de Jeová, ao vir no último dia, com o cumprimento do sétimo selo, na palavra encarnada em um homem. A palavra é o Verbo. A palavra, o Verbo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o qual é Jesus Cristo em seu corpo teofânico, o qual é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó em seu corpo teofânico, o qual para o último dia virá manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, para obter a grande vitória no amor divino, sob o cumprimento do sétimo selo. Por isso será a vitória do sétimo selo. E nós somos os que obteremos o benefício da grande vitória do sétimo selo neste último dia. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho da vitória do sétimo selo prometida para ser cumprida neste último dia. Agora temos visto como o sétimo selo estará manifestado na terra. O sétimo selo é o anjo que era diferente dos demais, que é Cristo em sua vinda. Vindo no último dia manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. Isso é a palavra encarnada em um homem, para obter a grande vitória no amor divino.
Foi para mim uma bênção grande compartilhar com vocês estas bênçãos contidas na palavra de Deus, para assim todos sermos preparados, para sermos transformados e raptados neste tempo final. Que as bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador, o anjo do pacto, o anjo que era diferente dos demais, vindo neste último dia, em carne humana, seja sobre cada um de vocês e sobre mim também. E pronto, todos os escolhidos de Deus sejam chamados e juntados, e se complete o número de todos os escolhidos de Deus, do corpo místico de Cristo, e sejamos transformados e os mortos em Cristo, ressuscitados em corpos eternos, e logo nós vamos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Temos visto o mistério da vitória do sétimo selo. Recordem, o anjo de Jesus Cristo não é Jesus Cristo. O anjo de Jesus Cristo não é o anjo é o anjo que desce do céu. O anjo de Jesus Cristo não é o cavaleiro do cavalo branco, porque o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19 é Jesus Cristo em Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo. O anjo que desce do céu é Jesus Cristo, o anjo do pacto. Porém, o anjo mensageiro, no anjo mensageiro de Jesus Cristo estará esse anjo do pacto, esse que desce do céu, esse anjo forte que desce do céu, manifestado em carne humana, cumprindo seu programa correspondente à sua vinda. E estará operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Em alguns momentos dirão, esse é Elias. Outros dirão, é Moisés. Outros dirão, não, é Jesus. É que alguns estarão vendo o ministério de Elias, outros estarão vendo o ministério de Moisés e outros estarão vendo o ministério de Jesus. Repetindo esses ministérios aqui na terra, no anjo de Jesus Cristo. Porém, lhes digo, é Jesus, e é Elias, e é Moisés. Esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo, através do qual Jesus Cristo, o anjo do pacto, estará manifestado nesse tempo final. E as obras que estarão sendo feitas, Ele não estará fazendo, senão o anjo do pacto, Jesus Cristo, o Espírito Santo, através desse véu de carne. Porque nele estará o verbo, a palavra, Jesus Cristo, o anjo do pacto, manifestado em carne humana. Será a palavra encarnada em um homem, em seu anjo mensageiro. Não em qualquer homem, senão em seu anjo mensageiro, que é o anjo mensageiro da era da pedra angular e também da dispensação do reino com a mensagem do evangelho do reino, porque a palavra tem que vir a quem? Ao profeta de Deus correspondente ao tempo em que vem essa palavra. E toda a revelação tem que vir a esse profeta e por meio desse profeta ser comunicada essa revelação ao povo de Deus. Temos visto que Deus tem uma ordem. Não é o que quer, nem é o que corre, senão Deus que tem misericórdia e envia um instrumento correspondente a cada era e a cada dispensação. Bom, foi para mim uma bênção grande estar compartilhando com vocês esta palavra de Cristo correspondente a esse tempo final. E que essa palavra os prepare a todos para estar prontos para ser transformados e raptados nesse tempo final. Essa é a palavra que nos prepara para a nossa transformação. Recorde, uma águia representa sempre um profeta de Deus enviado por Deus. E esse anjo mensageiro de Jesus Cristo é uma águia, um profeta de Deus. Da dispensação de quê? Do reino. E agora, quero compartilhar isso com vocês. Recordem a ocasião em que uma umbrana se encostou sobre uma rocha, estava caçando, estava muito calor, estava suado, tirou a camisa, estava suando muito. E disse o anjo
que orasse a Deus, que se desencostasse nessa rocha e orasse a Deus. Ele estava orando a Deus, depois disse, sobre que recostou teu peito, e quando ele se afasta, vê que disse, águia branca. Disse que se pôs tão emocionado, que foi à casa e no outro dia veio com uma câmera e fotografou dessa rocha, onde dizia águia branca, em inglês. Essas fotos estão tiradas e foram multiplicadas, e começa a tirar, e seguramente assim, e apagou o que Deus colocou. Porém, ficou gravado em fotos, e ficou gravado onde? Em nossos corações, em nossa alma. Porém, recorde que aquilo é Deus mostrando o que estará acontecendo no último dia, e sobre o qual a Igreja de Jesus Cristo e cada membro da Igreja de Jesus Cristo recostará seu coração. Aí estará a águia branca e o Filho do Homem vindo. No último dia, que é a vinda da palavra encarnada em um homem, é essa águia branca, para o último dia, para a Igreja de Jesus Cristo. Assim como Deus enviou diferentes águias, diferentes profetas, ao sétimo anjo mensageiro, e também a São Paulo e alguns mais das 7 eras da Igreja Gentia, foram profetas também, foram águias. Porém, águia final é o anjo mensageiro de Jesus Cristo, no qual estará o Verbo, a palavra encarnada em um homem. E agora, essa águia que revelou a João o livro de Apocalipse. E vejam vocês o que disse na mensagem sobre as asas de uma pomba branca. Aqui nesse livro de citações, página 14, a versículo 144 disse: assim que façamos o que possamos enquanto este dia, e algum dia haverá. As asas de uma águia branca, as asas de uma águia branca baixarão, descerão, e Ele nos levará. As asas de uma águia branca, em Malaquias capítulo 4, versículo: mas a vós que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. Aí nessas asas que vem a bênção para os escolhidos de Deus. O sol de justiça é Cristo em sua vinda, o anjo do pacto, o anjo de Jeová. Suas asas são os ministérios de Moisés e Elias. E vem manifestado em carne humana. Portanto, essa águia branca é a vinda do Filho do Homem com seus anjos. É a vinda do anjo forte, o anjo que era diferente dos demais, do anjo do pacto, Jesus Cristo, o Espírito Santo, o Verbo, a palavra encarnada em um homem. E em suas asas, os ministérios de Moisés e Elias, vem uma bênção grande para os escolhidos de Deus. Essa é a águia branca que baixará, que descerá, e Ele nos levará. É Cristo manifestado em seu anjo mensageiro no último dia, a águia branca que virá para buscar a sua igreja, para levar no rapto. Ele vem por sua igreja. E para quê? E para levar a ceia das bodas do Cordeiro. Para isso, essa manifestação de Cristo, a palavra, por meio de seu anjo mensageiro, para chamar e juntar todos os escolhidos de Deus e prepará-los para ser transformados e raptados, e ir à ceia das bodas do Cordeiro. Essa é a manifestação desta águia branca. Essa é a manifestação do sétimo selo, a águia branca, para obter a vitória do sétimo selo no último dia. Vamos deixar por aí. Que se compartilhe esse verso, esse versículo dessa escritura,
Logo, busquen ustedes en el mensaje de los sellos, página que você veja na mensagem do selo, página 301 e 302, e na página 326 também. E na página 399 também no livro dos selos, e na página 400, vamos ver. E na página 449 também. E na página 459 também. Há tantos lugares que falam de Moisés, de Elias e de Jesus e da vinda do Verbo em carne humana. Isto é assim por quê? Porque nosso irmão Branham foi o precursor da palavra que viria encarnada em um homem, aonde estariam os anjos do Filho do Homem, os ministérios de Moisés e Elias manifestados e o ministério de Jesus manifestado. É a vinda da águia, com a vinda da águia, Jesus Cristo, velado e revelado através de carne humana, buscando a seus escolhidos para levá-los à ceia das bodas do Cordeiro. Bom, foi para mim um privilégio grande estar com vocês nessa tarde, compartilhando estas bênçãos de Cristo. E assim, dando-lhes testemunho da vitória do sétimo selo. Vejam vocês, antes de realizar uma vitória, antes de obter uma vitória, pois há uma luta, uma batalha. E agora na Escritura, antes de obter essa vitória e de realizar essa luta, para ter essa vitória, Deus disse que já temos a vitória. Deus já disse que haverá uma vitória, ou seja, que vamos a seguramente obteremos a grande vitória em amor divino. Cristo obterá para nós. Bom, que Deus continue abençoando a todos, que Deus les guarde conosco. Miguel Bermudes Marim.